Vamos dar continuidade ao assunto sobre a questão da origem da humanidade, né? Nós já discutimos de que os principais conceitos, as principais discussões que hoje o mundo faz sobre como a humanidade surgiu, né? Como nós surgimos, os seres humanos, o universo e tal, né? Você tem duas concepções que são as concepções clássicas, né? Que é o criacionismo e o evolucionismo. E a gente já viu a questão do criacionismo, e hoje nós vamos discutir a teoria científica, né, a teoria da ciência, que é a teoria do evolucionismo, a teoria evolucionista. Tá? A teoria evolucionista, ela que fala que a origem da vida está no processo de evolução. Né? Quem vai desenvolver o conceito do evolucionismo é um inglês, um naturalista inglês chamado Charles Darwin. Né? Então, a teoria do evolucionismo também vai ficar conhecida como darwinismo, né? Justamente pelo cara que a desenvolveu. Né? O Darwin, ele era um naturalista, então ele era um cara que estudava a natureza, que ele estudava, era um cientista, né? E a sua obra, A Origem das Espécies, 1859, ou seja, algo bem antigo, ele vai ser uma coisa que vai revolucionar a ciência e o conceito e a ideia que existia até então, né, sobre a humanidade, né, sobre os seres humanos, não só os seres humanos, mas sobre todos os seres. Né? Então, Darwin ele afirmava, através dos seus estudos e através da sua origem, né, da sua obra, né, A Origem das Espécies, ele afirmava que os seres vivos passaram por um processo de evolução de milhões e milhões de anos, certo? E que nesse processo de evolução acontece uma seleção natural. Né? E nessa seleção natural, só aquelas espécies, só aqueles das espécies que tiveram a capacidade de se adaptar ou de sobreviver às adversidades, né, foram aqueles que conseguiram sobreviver, conseguiram evoluir. Então, Darwin fala que o processo de evolução se dá onde o mais forte da espécie ele consegue sobreviver. Mas quando ele fala do mais forte, quando a gente cita o mais forte, ele não está dizendo necessariamente, quando a gente pensar em forte, nós não estamos dizendo que o mais forte de uma espécie é aquele que tem maior força física. Tá? Não necessariamente. Eu até já falei isso aqui em outra aula. A gente tem que entender que quando a gente fala do mais forte de uma espécie, dependendo da espécie, é aquele que tem a capacidade de se adaptar aos problemas que existem em torno dele, as que eu vou chamar de adversidades. Essas adversidades são as dificuldades que o mundo nos impõe. Essas adversidades, elas podem ser por problemas climáticos, regiões muito quentes ou regiões muito frias, né? Muito áridas, ou muito úmidas, certo? Questões geográficas, ou dos predadores, certo? Ou a fauna, a flora. Então, tudo isso são adversidades, são dificuldades, que algumas espécies, né, elas vão sobreviver porque tiveram a capacidade de se adaptar melhor. Então, algumas espécies, o mais forte não é aquele que tem mais força física, mas talvez o mais forte é aquele que tem uma capacidade de se esconder melhor dos seus predadores, e por isso ela vai sobreviver. Ou o mais forte de uma espécie é aquele que consegue correr, né, com uma velocidade maior, ou aquele que consegue voar mais alto, ou mergulhar mais profundamente, ou nadar mais rápido, né? Ou subir e escalar, ou até mesmo atacar, tem garras e tal. Então, a gente tem que entender que quando a gente discute o conceito de evolução,
as espécies mais evoluídas, segundo Darwin, são necessariamente as espécies que têm a capacidade, né, de superar, né, essa seleção natural, ou seja, as espécies que superam. O que é a superação? É o processo de adaptação às modificações do ambiente. Então, está muito frio. Tá muito frio, e aí? Aquele das espécies que conseguiu resistir a baixas temperaturas, ele se adaptou. Então, ele foi o mais forte. Esquentou. Esquentou. E aí? Aquelas espécies que tiveram a capacidade de se adaptar a algo muito quente vai sobreviver. Outros vão morrer, não vão aguentar a alta temperatura e vão morrer. Então, aquele que se adaptou, ele é o mais forte. Então, a teoria, né, do evolucionismo, ela passa por esse processo. Sabe? Então, quando Darwin, né, desenvolveu a teoria do evolucionismo, certo? Antes de Darwin, o Darwin ele vai ser um revolucionário, né? Ele vai revolucionar a concepção, certo? E antes do Darwin, inclusive o Darwin vai estudar o Lamarck, né? O Lamarck, ele era um outro pensador, um outro cientista, que tinha uma teoria que vai se diferenciar do darwinismo, certo? Que era a questão do esforço e do desenvolvimento dos membros. Então, aqui nessa charge, né, você tem o exemplo da girafa, né? Como Lamarck via a girafa e como Darwin via a girafa nesse processo de evolução. Então, o que é que o Lamarck dizia? Né? É importante que tanto o Lamarck como o Darwin pensavam no seguinte: a mudança do ambiente. Né? A mudança do ambiente vai afetar, né, e vai sobreviver aqueles animais, aqueles seres que conseguem se adaptar a essa mudança. Então, Lamarck dizia o seguinte: olha, você tem um ambiente em que a vegetação rasteira, né, a vegetação rasteira vai acabar. Então, você só tem a vegetação no alto das árvores. Então, Lamarck dizia: a girafa, de tanto se esforçar para pegar, né, os brotos e para comer, né, no topo das árvores, de tanto esforço que ela fez, né, ela foi esticando o pescoço. Ela foi esticando o pescoço. E ela foi esticando o pescoço e os seus herdeiros genéticos, os seus filhos e tal, né, herdaram dessa girafa o pescoço mais comprido, e aí eles também foram esticando o pescoço, então de tanto se esforçar para pegar os brotos mais altos e tal, é que a girafa ficou com o pescoção. Darwin vai dizer que não. Né? Inclusive hoje, né, com os estudos da genética, com os estudos do DNA, sabe que essa teoria do Lamarck ela está sendo superada. Né? Porque esse esforço, né, físico repetitivo que alguns fazem, não há uma herança natural dos seres. O que é que Darwin vai dizer? Darwin vai dizer o seguinte: não, que tinha girafa de todo tipo. Tinha girafa com pescoço grande, com pescoço pequeno, tinha girafa, né, pequena, girafa grande. E quando houve a escassez de alimentos, né, mais rasteiros, só aquelas girafas que tinham pescoço grande é que conseguiram sobreviver. Então, ela se adaptou à mudança do ambiente. Então, os filhos dessa girafa que vão nascer, porque elas já tinham um pescoço grande, elas vão nascer, né, com essa herança genética. E ao nascer com essa herança, vão ser. Então, você vai ter o quê? As girafas sem pescoço, com pescoço curto, vão morrer. Vão morrer de fome, né? Vão morrer porque não vão conseguir. E só as girafas com pescoço comprido é que vão conseguir sobreviver. Certo? Então, esse exemplo do Darwin, né, da questão de sobreviver, da adaptação ao ambiente, é o exemplo da girafa, que se contrapõe ao conceito de Lamarck, né, é um exemplo simples, né, sobre a questão da origem da evolução. Certo? A questão da teoria da evolução, que eu estou dando o exemplo da girafa,
né? Mas é um exemplo que se enquadra em todos. Darwin vai dizer, né? Tudo que existe, todos os seres vivos que existem, né? Não só os seres humanos, não só a girafa, né? As plantas, tudo é fruto de um processo de evolução, de adaptação. Certo? Até a vegetação. Até a vegetação você vai passar por isso. Você tinha, em eras antigas, milhares e milhares de anos, você tinha árvores enormes, árvores que tinham dezenas de metros. Certo? Tinha árvores que chegavam a 100 metros de altura. E você tinha árvores pequenas, árvores de 3, 4, 5 metros, que são essas árvores que nós temos aqui hoje em dia. Tá? E o que aconteceu? Você tem, né, a Terra passou por períodos de resfriamento, as chamadas eras glaciais. Né? Então, no período das eras glaciais, foram períodos em que a Terra recebeu pouca incidência dos raios solares. Então, aquelas árvores, né, que estavam lá, que tinham 100 metros de altura e tal, árvores enormes, frondosas, essas árvores, quando houve uma menor incidência de raios solares na Terra, essas árvores que estavam acostumadas a receber, né, os raios solares cotidianamente, elas definharam. E quem é que sobreviveu? Quem sobreviveu foi aquelas árvores de 4, 5 metros que estavam lá embaixo, que por causa das árvores maiores, né, elas pouco recebiam raios solares. Por quê? Porque elas ficavam sempre na sombra das árvores maiores. Então, nessa ideia, qual foi a mais forte? Aquela árvore de 100 metros ou aquela árvore de 4, 5 metros? Foi aquela que conseguiu sobreviver. Então, o exemplo, né, que o Darwin fala é justamente dos seres que conseguem se adaptar, né, a essas adversidades, que conseguem sobreviver, conseguem evoluir. O processo de evolução, ele se dá justamente da capacidade que alguns animais têm, que alguns animais tiveram. Todos eles. Então, por exemplo, você fala a onça pintada ou o tigre de Bengala, né? Todos os tigres ou todas as onças nasceram daquele jeito? Né? Não. Você vai dizer, não, tinha onça que não tinha pinta nenhuma, tinha onça que tinham pintas maiores, tinham tigres que não tinham lista nenhuma, tinham tigres que tinham... Só que, justamente, aqueles tigres que nasceram com aquela pigmentação, que nasceram com aquele tipo de lista, exatamente no momento da caça, né? No momento do ataque e tal, eram aqueles que tinham capacidade de se camuflar melhor na vegetação. Então, eles conseguiam ter as melhores caças. E, obviamente, que eles se transformaram nos mais fortes. Pegavam as melhores caças, conseguiam o melhor alimento. E seus filhos nasciam justamente com isso. Enquanto que os outros tigres, que não tinham a mesma pigmentação, ou as outras onças, né, na floresta, que não tinham a mesma pigmentação, tinham as dificuldades. Eu estou dando exemplo da girafa, estou dando exemplo da onça, do tigre, certo? Porque é justamente isso. Na teoria do Darwin, todos os seres, certo, passam por um processo de evolução em que, nesse processo de evolução, o mais forte sobrevive. Mas o mais forte não é aquele que tem a maior força física. O mais forte é aquele que tem a capacidade de se adaptar às adversidades. A capacidade de se adaptar às dificuldades. As dificuldades do que o mundo em torno de si lhe dá. Certo? É óbvio que isso vai mudar com o tempo. O mundo vai ficando mais difícil, a vegetação vai mudando, né? E só vai sobreviver aquele que tiver a capacidade de se adequar. Esse é o ambiente, essa é a questão. Tá? Então, como eu coloquei aqui, ó, Darwin chocou o mundo com a sua teoria. Pela primeira vez, alguém tirava do poder da criação do mundo e da vida nas mãos de Deus.
certo? Então, a teoria do darwinismo foi a primeira teoria até então, né, que fazia uma discussão diferente da teoria do criacionismo, naquele período, naquele momento. Certo? No caso de nós, seres humanos, né, nós, seres humanos, nós viemos, né, nós temos uma herança genética, um processo de evolução de quem? De outros primatas. Né? Segundo Darwin, segundo a teoria da evolução, certo? Nós, seres humanos, temos um primata comum, temos uma origem comum em relação aos outros primatas e que, ao longo do processo evolutivo, nós fomos nos separando, nos distanciando, né, dos outros primatas. Não só nós, né? Os outros primatas também foram evoluindo de forma diferenciada. Nós temos um primo em comum, e esse primo em comum, ao longo do tempo, ele foi evoluindo de forma diferente, em regiões diferentes, por motivos diferentes, por questões diferentes, certo? E aí foram dar vários e vários primatas, dentre eles, nós, os seres humanos, certo? Esse é o debate que é feito, certo? Inclusive, é importante a gente ter essa discussão sobre a teoria da evolução, porque é o seguinte, eu tenho muitos alunos que, quando a gente faz esse debate sobre a teoria da evolução, diz assim, professor, essa é a teoria que diz que o homem veio do macaco, né, professor? Eu não acredito nela, não. Olha, primeiro, eu não estou dizendo para você acreditar nela. Você, né, tem o direito, né, de acreditar ou não naquilo que eu estou ensinando, né? Agora, você tem o dever de aprender o que eu estou ensinando. Você não acredita, mas aqui eu estou aqui para ensinar ciência. E aqui eu estou dando fatos científicos. Darwin era um cientista, certo? A primeira coisa é essa. E a segunda coisa, gente, é o seguinte. Eu não estou dizendo que os seres humanos eram do macaco. Darwin nunca disse isso. Tá? Então, não queiram, não estou dizendo que vocês estão fazendo isso, mas algumas pessoas o fazem. Não queiram depreciar a teoria do darwinismo, a teoria do evolucionismo, certo? Reduzindo uma teoria dizendo que nós viemos do macaco. Não. Darwin não diz que nós viemos do macaco. A teoria do evolucionismo, ela não diz que nós viemos do macaco. Agora, o que ela diz, certo? É que nós, os macacos, os gorilas e os outros primatas, nós temos o mesmo antepassado. Nós somos primatas, como os macacos são primatas, como os gorilas são primatas. Nós temos o mesmo antepassado. Segundo a teoria de Darwin, né, nós somos fruto de um processo de evolução. Só que é aquela coisa, né? É um processo de evolução que aconteceu de forma lenta e gradativa. Tá? Quando eu falo de um processo de evolução lento e gradativo, tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte. A Terra, ela tem bilhões de anos. O universo, ele foi criado há bilhões de anos. Bilhões de anos. O primeiro ser humano, o primeiro Homo sapiens, ele surge, ele começa a pisar na Terra, né, segundo a teoria do evolucionismo, há mais ou menos 300 mil anos. Então, quando eu falo que a Terra tem de 5 a 6 bilhões de anos, e quando eu falo que os seres humanos têm apenas 300 mil anos, a gente tem que entender que, dentro da teoria da evolução, né, o que aconteceu com todos os seres, inclusive com os seres humanos, mas com todos os animais, com os vegetais, com todos os seres que aqui estão, inclusive com o universo, quando eu falo, era assim e se transformou nisso, era isso e ficou aquilo, eu estou me referindo a milhares e milhares de anos para acontecer uma coisa dessa. Certo? Era corcunda e, com o tempo, num processo lento e gradativo, começou a ficar com o tronco ereto.
Quando eu falo isso, eu não estou dizendo assim que o cabo era corcunda e levou um escorregão, caiu de costa e quando levantou estava com o tronco ereto por causa da queda. Não. Eu estou falando, certo? Que no nosso caso da evolução, a evolução se deu de forma física e mental, certo? E que cada passo nesse processo de transformação nosso, em relação à modificação aos nossos antepassados, ele se deu de forma lenta e gradativa. E essa forma lenta e gradativa, ela se deu há milhares e milhares de anos. Então, cada exemplo que eu der aqui, certo? Cada coisa que eu vou falar aqui, ela se deu de milhares e milhares de anos, certo? Se você for olhar esse primeiro quadro aqui, o quadro maior, tem aqui, ó, Australopithecus. 3,5 milhões a 2 milhões de anos atrás. Então, quando surge o primeiro primata, primo direto nosso, vindo do hominídea, que é o primata. Essa é a primeira escala da divisão, segundo a teoria de Darwin, a primeira escala da divisão em relação aos que nós somos seres humanos hoje. Certo? Então, ó, 3,5 milhões de anos. 3,5 milhões de anos. Então, quando surge o Homo habilis, são 2,4 milhões de anos atrás. Ou seja, entre o Australopithecus e o Homo habilis, passou 1 milhão e 100 milhões de anos. Aliás, 1 milhão e 100 mil anos de diferença. Ou seja, para mudar uma postura, para mudar uma forma do Australopithecus para o Homo habilis, foi 1 milhão e 100 mil anos. Certo? Então, quando a gente fala isso, a gente tem que entender que todo o processo de evolução, toda a transformação que acontece, certo? Ela vai se dar de um processo lento e gradativo. Então, eu vou ficar repetindo isso toda hora aqui, lento e gradativo, lento e gradativo, lento e gradativo, para que vocês entendam que, apesar de eu estar falando isso aqui em alguns segundos, alguns minutos, mas na realidade da história da humanidade, na história da evolução, se deu milhares e milhares de anos, centenas e centenas de anos, para acontecer uma coisa dessa, uma mudança dessa. Certo? Mas vamos falar de nós, seres humanos. O processo de evolução dos seres humanos em relação aos outros animais, ele foi um processo diferente. Por que ele se deu diferente? Porque nós, seres humanos, certo? Nós nascemos com algumas debilidades em relação aos outros animais. Por que debilidades? Porque é o seguinte, nós não nascemos, como alguns animais nasceram, com garras e com caninos afiados, como alguns animais nasceram. Nós não nascemos, certo? Com grande força física, como alguns animais nasceram. Nós não nascemos com a pelugem grossa e densa que resiste a altas temperaturas ou a baixas temperaturas, né? Ou que resiste a determinadas quedas, ou que resiste a determinados produtos, como alguns animais nasceram. Nós não nascemos com a capacidade de voar, né? Ou com a capacidade de nadar em grandes profundidades, ou com grande velocidade, como alguns animais nasceram. Nós não nascemos com a capacidade de escalar com a velocidade, né, com grandes habilidades, como alguns animais nasceram. Nós não nascemos com a visão longilínea, né, ou com a visão noturna, ou com a audição, né, ou com o olfato, que alguns animais nasceram. Então, se nós formos comparados a outros animais do reino animal, do mundo animal, que evoluíram também, nós nascemos, nós seres humanos, nós nascemos com várias debilidades. Qualquer animal do reino animal, quando nasce,
Com 6 meses, no máximo 6 meses, já começa a viver de forma independente em relação aos seus pais. Os seres humanos só começam a sobreviver de forma independente em relação aos seus pais com 10, 11, 12 anos. Então, assim, nós nascemos com várias debilidades, várias deficiências em relação aos outros animais, se nós formos comparados com os outros animais. Então, se nós nascemos com tantas debilidades, com tantas deficiências, o que é que explica que nós hoje estamos no topo da cadeia alimentar? Que nós hoje estamos no domínio do mundo? É porque nós tivemos que evoluir de forma diferente. Nós evoluímos de forma física, certo? Inclusive, um dos elementos dessa nossa evolução é a ereção do tronco, né? Com o tempo, nossos antepassados, que os primeiros primatas, eles se locomoviam de forma curvada, utilizavam as mãos para ajudar na locomoção, né? Mas aí, com o tempo, nós fomos ficando com o corpo ereto, o tronco ereto, e isso nos diferenciou em relação à maioria dos primatas, certo? Passamos a deixar de usar as mãos para locomoção e começamos a usar as mãos para outras coisas. Então, isso faz parte do nosso processo de evolução física. Tá? Mas tem um outro elemento que é extremamente importante. Como nós tínhamos muitas debilidades em relação aos outros animais, nós tivemos que evoluir de outra forma. Nós tivemos que evoluir fisicamente, e nós evoluímos, e continuamos evoluindo. Mas nós também tivemos que evoluir, mentalmente. A nossa capacidade, a nossa evolução mental, nos propiciou superar as adversidades. Fez com que a gente, através da evolução mental, da nossa capacidade mental, fez com que a gente tivesse a capacidade de utilizar essas adversidades climáticas, geográficas, a nosso favor. Esse foi o grande diferencial em relação aos outros animais, em relação aos outros seres. É que a nossa evolução ela não foi apenas física. Ela foi física, certo? Mas ela também foi mental. Esse quadro que está aí de lado, ele mostra, né, como os nossos antepassados, e aí eu vou detalhar um pouco melhor na próxima aula, como nossos antepassados tiveram evolução na sua postura, tiveram uma evolução na sua capacidade craniana e tiveram, inclusive, uma mudança no seu maxilar. Né? Sua capacidade craniana, no seu maxilar. E no cérebro, quanto se usou o cérebro e a forma de usar o cérebro. Certo? Então, isso é um diferencial para nós. E tem uma outra coisa que para nós é extremamente importante. Alguém sabe o que é? Alguém saberia dizer? Que foi extremamente importante para a nossa evolução? Que foi extremamente importante para a nossa diferenciação em relação aos outros animais? O polegar opositor. O fato de nós termos um dedo que consegue ter uma posição de oposição em relação aos demais, o polegar opositor, ele nos possibilitou o movimento de pinça, que é esse movimento aqui. Esse movimento de pinça, né, graças ao polegar opositor, ele nos foi extremamente importante, porque ele nos possibilitou manusear coisas. Ele nos possibilitou a existência do polegar opositor, ele nos possibilitou utilizar as mãos para desenvolver ferramentas,
certo? O movimento de pinça, que é esse movimento aqui, ó, ele foi extremamente importante para nós, para a nossa evolução. Porque eu posso pegar ferramentas delicadas, como uma caneta, com ele, mas eu também posso pegar troncos, toras, pedras, posso confeccionar espadas, lanças. Então, o polegar opositor, esse rapaz aqui, junto com isso aqui, foi extremamente importante para o nosso desenvolvimento e a evolução da humanidade. Então, polegar opositor, evolução, a nossa capacidade de pensamento, capacidade craniana, maxilar evoluído, postura ereta, isso tudo foi o nosso diferencial em relação aos demais animais, que fez com que o nosso processo de evolução fosse um processo de evolução diferenciado, certo? E que não só a nossa capacidade de adaptação se deu de forma física, mas ela se deu de forma mental, e aí a gente pôde superar as adversidades. É por isso que tem seres humanos em todos os lugares do planeta. Porque mesmo com várias adversidades, mesmo com as maiores adversidades existentes, os seres humanos conseguem criar formas de superar essas adversidades. Seja em lugares frios, lugares quentes, lugares secos, lugares molhados. Esse é um processo extremamente importante para a evolução dos seres humanos, da humanidade. Tá bom?